Bom, meninos, eu resolvi dar minha contribuição, então aqui eu vou postar esse vídeo dos slides com um resumo do que eu queria. Então aí nós temos aí posição entre duas retas. Eu vou começar com retas concorrentes. Duas retas são concorrentes quando tem um único ponto em comum. Aí no desenho, vocês estão vendo assim, é reta R e reta S. E tem um ponto P unindo os dois, onde é o ponto de encontro. Nos exercícios, como é que a gente vai saber se duas retas são concorrentes? Olha aí o exemplo que eu dei. Considere as equações das retas abaixo. Reta R, 3x menos 2x mais 4 igual a zero. Reta S, 2x mais 5y menos 3 igual a zero. O que a gente vai fazer primeiro? Tirar o coeficiente angular da reta R. Por isso que eu chamei MR. Ontem vocês fizeram menos A sobre B para achar o coeficiente. Então, ó, na reta R, o A vale 3. Então, substituindo, vai ficar menos 3. O B da reta R é o menos 2, que acompanha o Y. Então, vai ficar no lugar do B o menos 2. Então, a nossa substituição ficou menos 3 dividido por menos 2. Tem que fazer o joguinho de sinal. Menos dividido por menos vai dar mais. Então, o coeficiente da reta R, que é o MR, é 3 sobre 2, 3 meios. Olhando agora a reta S, 2x mais 5y menos 3 igual a zero. O valor de A dessa equação é 2. O valor de B dessa equação é 5. O 2 é porque acompanha o x, é A, e o 5 acompanha o y, então ele é o B. Fazendo o coeficiente da reta MS menos A sobre B, eu vou ter no lugar do A o 2, então vai ficar menos 2, e no lugar do B o 5. Ficou menos 2 quintos. O que você pode observar é que os dois coeficientes de R e de S são diferentes. É isso que você vai observar para falar que duas retas são concorrentes. Ok? Bom, retas paralelas. Duas retas são paralelas quando não tem ponto em comum e são coplanares, né? Elas pertencem ao mesmo plano. Aí você vê a reta R e a reta S num plano. O R e o S ficou um pouquinho apagadinho, não dá para vocês verem, mas dá para ver as duas retas. Eu coloquei o exemplo, ó. No exercício vai vir, considere as equações de retas abaixo e verifique a posição entre elas. Reta R, 3x menos 2y mais 4 igual a zero. O valor de A dessa reta é o 3, o valor de B é o menos 2. Reta S, 6x menos 4 menos 3 igual a zero. O valor de A dessa reta é 6 e o valor de B dessa reta é menos 4. Para saber se elas são paralelas, os dois coeficientes têm que dar o mesmo valor, coeficiente angular. Então eu vou fazer como exercício, MR, que é o coeficiente angular da reta R, é igual a menos A sobre B. Substituindo o valor de A, que é 3, vai ficar menos 3, e o B vale menos 2. Isso eu estou olhando na reta R. Menos 3 dividido por menos 2, eu não vou fazer nada, eu só vou fazer o jogo de sinal. Menos dividido por menos dá mais, então vai ficar 3 meios positivos o coeficiente angular da reta R. Olhando a reta S, o valor de A é 6, porque está junto do x, e o B é menos 4, que está junto do y. Substituindo no coeficiente angular MS, que é menos A sobre B, eu vou ter no lugar do A 6, então vai ficar menos 6, e no lugar do B o menos 4. Então ficou assim, ó, menos 6 dividido por menos 4. Também tem jogo de sinal. Menos dividido por menos dá mais. Então a fração que eu tenho é 6 quartos. Só que 6 quartos dá para simplificar por 2. 6 simplificado por 2 dá 3. 4 simplificado também por 2 dá 2. E o resultado deu 3 meios. O que você pode observar é que os dois coeficientes angulares de R e de S são iguais. Só vão ser paralelas se os dois coeficientes angulares forem iguais. Retas perpendiculares. Duas retas são perpendiculares quando se encontram em um único ponto e ele forma 90 graus. Aí você pode ver as duas retas, fica parecido com um plano cartesiano, 90 graus entre elas. E eu dei dois exemplos, né? Eu dei uma reta R e uma reta S. Ó. Considere as equações das retas abaixo. Reta R, 3x menos 2y mais 4 igual a zero. Isso quer dizer que o A dessa equação é o 3, porque está junto do x. E o B dessa equação é menos 2, porque está junto do y. A reta S, 2x mais 3y menos 3 igual a zero.
O valor de A dessa equação é 2, porque está junto do x, e o B é o 3 positivo, porque está junto do y. Para dizer se essas retas são perpendiculares, uma tem que ser inversa e oposta à outra. Vamos calcular os coeficientes. Ó. MR é o coeficiente angular da reta R, que a gente aprendeu a calcular, que é menos A sobre B. Substituindo o valor de A e B da reta R, vai ficar menos 3, que é o valor de A, dividido por menos 2, que é o valor de B. Então, os sinais são iguais, menos com menos dá mais. Então, tem que ser 3 meios positivos. É o coeficiente angular da reta R. Olhando agora a reta S, calculando o coeficiente angular, MS é igual a menos A sobre B, nós vamos ter no lugar do A o 2, porque está acompanhando o X, eu estou olhando a reta S, e o B da reta S é o 3 positivo. Então, ficou na equação menos 2 terços. Agora, a gente precisa observar. Esses coeficientes angulares são inversos. O que é inverso? O numerador de uma é o denominador da outra. Está trocado os números de posição. Uma do R era 3 meios. E o coeficiente angular de S é menos 2 terços. O coeficiente angular de R é positivo. O de S é negativo. É isso que a gente precisa ver. Só vai ser perpendicular se esses dois resultados tiverem essa aparência. Um positivo e outro negativo. E as frações invertida a posição do numerador e denominador delas. Uma é o inverso da outra. E aqui, para finalizar o vídeo, né, um lembrete para vocês. Posição relativa entre retas, né, duas retas ou mais retas são paralelas, somente se tiverem coeficientes angulares iguais. MR igual a MS. Duas retas ou mais serão concorrentes somente se tiverem coeficientes angulares diferentes. MR diferente de MS. Duas retas serão perpendiculares quando o produto entre os coeficientes angulares for menos 1. Na verdade, eles precisam ser opostos, né, que a gente viu, e inverso, ok?